O hino da independência começa assim. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Na infância, eu e todo mundo cantava. Japonês tem 4 filhos. O brasileiro, ele olha para a sua história de um jeito serelepe, com ironia. Talvez por isso o meu convidado faça tanto sucesso. Jornalista, tradutor, escritor, ele se destaca por um jeito próprio de traduzir a história do Brasil. Hoje, ele está aqui para nos ajudar a entender essa ópera, inclusive os 200 anos da celebração da independência. Eduardo Bueno, bem-vindo ao Provoca. Marcelo Taz, meu amigo, há quanto Figura tempo. histórica. Exatamente, no sentido quase mumificado da palavra. Ele é de verdade, ele está aqui. Eu existo. Eu quero saber uma coisa, Peraí, antes eu queria fazer uma denúncia. por favor. Para qual câmara eu faço a denúncia? Tem que ser uma coisa assim, Tem várias. para aquela ali. É. Você sabe que quando teve um encontro do Mussolini com o Hitler, o Mussolini botou a cadeira dele mais alta e botou o Hitler embaixo. Mas o Hitler percebeu e ele aumentou a cadeira dele. Então eu vou sentar assim, ó, porque eles me botaram numa cadeira mais embaixo para eu me sentir humilhado com relação ao apresentador. Ele está se achando muito esperto, mas ele só vai ficar pior na iluminação que foi feita para ele. É aquele esperto que pisa na casca de banana, Peninha. Você está lindo, Peninha. Ah, que bom. Eu quero te defender de algumas mim coisas mesmo. que você... Não, de você mesmo não. Eu jamais conseguiria. Mas você já foi cancelado algumas vezes Inúmeras. por gente que achou que você não poderia tratar da história Exato. do Brasil. Por quê? Não, porque Olhando para isso hoje, com todos esses livros vendidos, por que isso aconteceu? Não, sabe, na verdade, cara, sempre foi uma falsa polêmica, falando sério, sabe? É que nós da imprensa, na verdade, gostamos de polêmicas, né? A polêmica, ela teve uma faísca, Sim. né? Houve uns muxoxos, umas coisas assim, de professores de história, principalmente universitários, Sim. e assim, da PUC, do Rio Grande do Sul, da URGS, aliás, tudo colorado, né, cara? Sim. Não, descobri depois que os que queriam me cancelar, não bastava ser de esquerda, ainda eram colorados. Mas sabe o que me chamava a atenção? A crítica é que você só se interessava por curiosidades históricas. E aí eu fico pensando, e daí? E daí? A curiosidade não é o que nos move? Exatamente. Né? Mas você sabe que daí todos os grandes historiadores brasileiros, aqueles que eu realmente respeitava, saíram aspas em minha defesa. Né? A Lili Schwartz, a Mary Del Priori, quem mais? Não, mais. O Nicolau Shevchenko, que faleceu. O Kenneth Maxwell, que é um brasilianista, mandou uma carta linda e tal. Né? E o que eles disseram? Eles disseram claramente que eu não sou historiador, porque eu não sou, tanto é que eu brinco dizendo, eu sou historiador com Y. Né? Às vezes eu até dizia assim, eu sou ex-jornalista, que é algo que muito me enche de orgulho, e é piada, né? Porque, claro, uma vez jornalista para sempre, né? Essa raça horrorosa. Ex-jornalista, escritor, ex-xisca e historiador, ex-historiador. Então eles vieram brincar com o cara errado, né, cara? Porque... Não, é impossível, é impossível. Você dá nó em pingo d'água, como se diz. All of these awful things that I have heard, I don't want to believe them, all I want is your word. So darling, I'm counting on you, tell me that it is true. O público em geral, inclusive as pessoas que estão nos vendo agora, acham que você é doido. Sim. Eu sei que você é doido, não tem problema, mas você é um empreendedor. Por exemplo, tem um empreendimento que você se atirou, que foi escrever a biografia do Bob Dylan. Ele que me jogou nesse projeto, Isso é uma não fui eu. epopeia. O que você fez para chegar perto dele? Tem uma boa, é assim, um ônibus de turistas americanos vem passando na frente de um gramado, numa excursão pelo interior da Inglaterra, e aí tem aqueles gramados incríveis na frente de um palácio, e o americano diz para o motorista, para! O motorista para, ele desce e pergunta para o jardineiro, como é que faz para ter uma grama que nem essa? E o jardineiro responde, planta na lua nova e cuida por 200 anos. É só isso, é simples, né? Eu cuidei disso, eu sonhei, eu fui
eu estou no 25º casamento. A minha 17ª ou 16ª ex-mulher é daquelas que estudava sonhos. Então, eu acordava de manhã e ela dizia, sonhou? Eu dizia, sonhei. E ela com o quê? Eu com Bob Dylan. Eu sonhei mais de 50 vezes na minha vida com Bob Dylan. E dessas 50, umas 30, eu sonhei que a gente era brother. Sim. Aí quando ele chegou no Brasil, no dia 17 de janeiro de 1990, o mar se abriu e eu era o Charlton Heston. Eu cruzei com as tábuas, com os 10 mandamentos na mão, assim, eu foi direto nele? Sim, quando ele chegou no Hotel Hilton, aqui em São Paulo. E chegou e sim, falou, que sou quando ele desembarcou toda a entourage dele. O Bob Dylan é inatingível. Inatingível, ele vive num lugar inatingível. Então tem pouquíssimos canais de comunicação com ele. Um deles era esse cara chamado Victor Mahmoods, que era o personal manager, era o cara que cuidava da vida dele, era a última instância, era o porteiro ali do castelo do Kafka. Tinha que passar pela última... Eu vim todo mundo, e o Bob Dylan foi o primeiro a descer, desceu, a porta do elevador já estava aberta, como eu descobri que é um praxe, que vem um cara antes, que eu não sabia, que manda a porta ficar aberta, ele subiu pro quarto dele. E aí foi descendo um por um, e eu olhando, sabendo quem era cada um, a cozinheira dele, a banda, e aí veio, a cozinheira dele é minha amiga até hoje, inclusive, que é uma mulher maravilhosa. Não, ele demitiu, começou assim, porque ele demitiu ela. Como é que ela chama? Trisha Mulligan. Mas, meu Deus. E linda, maravilhosa. E aí ela separou, ele demitiu ela de um jeito totalmente escroto. Foi a primeira vez que eu fiquei realmente muito de cara dela. Porque, cara, ele queria comer grão de bico em Belgrado uma semana antes da Guerra da Bósnia. E eu e a mina fomos ao centro de Belgrado. Você? Eu e ela, eu estava em Belgrado, eu fiz a turnê para a Iugoslávia. E aí, Você foi comprar grão de bico? Eu e a Trisha. Conseguimos, a cidade desabastecida, conseguimos grão de bico, voltamos grão de bico. Ela fez o grão de bico e ele disse, não quero mais. Eu digo, por que tu não jogou na cara dele? Né? Joga na cara o grão de bico quente, né? A pessoa fica deformada e nunca mais faz isso. Oxe, tá devolvendo pro feijão? Oxe, tá indo muito a calabresa. Misericórdia, mãe. Bota a comida das pistolas, mãe. Cala a boca, porra! Eu não sei se eu sonhei isso, mas você chegou a participar de um jogo de pôquer. Não, sonhou. Em Los Angeles. Não. Com os amigos Não, participei, sim, tu confundiu. Eu participei de um jogo de pôquer com o Victor. Você se aproximou dele só para chegar perto do Dylan. Do Victor? Sim, só que daí eu fiquei muito amigo do Victor. Muito amigo. Tudo estratégico, assim. Não. Você tem muita paciência para isso. Não, é que eu fiquei amigo do Victor, eu e o Victor, eu falei que eu não era jornalista, porque quando você fala que é jornalista, acabou, ele realmente odeia jornalista com toda razão. Quer que não odeia jornalista? Só quem não conhece jornalista não odeia jornalista. Sim. Não saia por aí agora dizendo que é jornalista. Pisando em todas as bombas que estão lá acesas ainda para você pisar, Peninha. Exato. Não fala mal de jornalista. Cascas de banana. Não, é que agora que eu sou do STF, eu não falo mais... Você sabia que eu entrei pro STF? Meu Deus! É muita história que não cabe num programa. Não entrei pro STF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ajuda dos telespectadores. Tá. Eles têm perguntas para você. Philip, Peninha, na linha do e se o Brasil fosse colônia holandesa, e se Bob Dylan fosse brasileiro, ele teria um canal Good Ideas? Ele está falando do seu canal, né? Gostei Buenas do Philip. ideias. Cara, um Brasil holandês é um delírio, né? É uma vertigem, né? O colonialismo é um negócio caracu, né? O colonizador entra com a cara e o colonizado completa a cerveja, né? Então você querer trocar de colonizador a posteriori, posso trocar de colonizador? Não pode trocar. Não, é melhor, posso trocar de pais? Tu não queria trocar de pais? Tenho certeza que tu queria, por exemplo, que eu fosse teu pai. Mas é impossível. Não. Você Melhor não. As minhas filhas também. Mas não adianta, As minhas filhas queriam trocar de pai. É isso, eu imagino. Mas, assim, essa ideia do colonizador e colonizado ainda está embutida na gente. No brasileiro não é? E é patético, né? É constrangedor. Porque o Brasil teve muito mais vantagens com a colonização portuguesa do que o povo em geral supõe, né? Por quê? Por causa da plasticidade, por causa do molejo. Eu sei que é uma resposta clichê, mas é verdadeira. A língua. A língua, né, cara? A minha pátria é a minha língua. E a minha língua roçou a língua de Camões, não sei a sua. O que quero que põe nesta língua?
E a segunda coisa é que o Bob Dylan, se ele fosse brasileiro, já tem o Bob Dylan brasileiro, né? E tem dois misturados, que é o Caetano e o Chico, né? Então já temos nosso Bob Dylan, não precisamos. Né? E o Bob Dylan jamais teria um canal no YouTube que ele não ia se expor. Ele não foi nem receber o Nobel? Nem recebeu o Nobel. Did you boo me last night? I didn't. We didn't see it, Bob. I didn't. Please, just a minute. Well, I want the names of all the people that booed me. Ô, Peninha, eu quero fazer uma homenagem agora Mas agora chega de Bob a Dylan. uma história, Tá. a história da televisão brasileira. Certo. Que é o meu querido amigo Raul Gil. Eu quero ver para quem que você tira o chapéu dos personagens da história do Brasil. Pode Tá ser? bom, pode, É claro. rapidinho, é atenção. Rapidinho com o Peninha é difícil. É um homem que gosta de parênteses. Atenção. Posso começar? Pode. Tiradentes. Cara, eu não tiro o chapéu pro Não Tiradentes. tira. Não tiro, porque o Tiradentes foi um mito, uma invenção, uma fabulação, né? Ele não era isso tudo? Não era isso nada. Ele não era isso nada. Ele não era chongas. Ele Era só um dentista. E parece que era mal dentista ainda, não tinha nem anestesia. Não, eu tiro o chapéu para um certo momento do Tiradentes. Quando ele foi preso, ele assumiu com grande dignidade que ele era o líder da insurgência, da Inconfidência, que ele nem era o líder, e todos se acusavam, também era tudo desembargador, né? Tem coisa pior que desembargador, né? E aí eles todos se acusavam, desembargador, Ele só vai arrumando inimigos Sim. enquanto ele fala. Sim, Peninha. sim. Não, sim. E todos os desembargadores. E os jornalistas. E os jornalistas. E entrevistadores. E aí, a invenção do Tiradentes é em 1890, com a República. Ele foi inventado para ser um herói republicano. E os caras que inventaram ele eram uns medíocres, tipo o Marechal Deodoro. Porque a única coisa que eu gosto menos que jornalista e desembargador é general! Meu Deus. General! Vamos a ele, então. Marechal Deodoro. Cara, era um energúmeno. É. Era um energúmeno. Era um retrógrado, era um Você reacionário. não tira. Deu um gol. Não, eu tiro o chapéu pra jogar o chapéu nele. Vai lá ver o meu episódio no canal Buenos 10 sobre quem era o Marechal Deodoro. Era um medíocre, um limitado, um general horroroso, um golpista. Deu um golpe militar, depois Atenção, fechou o eu vou Congresso. eu vou tentar agora. Tá. José Bonifácio. A Mary Del Priori lançou há pouco um livro... Tira ou não tira? Tiro. Tira. Tiro. Tiro. Finalmente. Tira. O quê? Nós estamos falando aí de um Golbery do Couto Silva. Tem a ver, Tira não? pro Golbery também. Tira pro Golbery? Não tiro pro Golbery, mas pelo menos era um general letrado, né? Que Veja sabia bem, ler. eu citei o Golbery porque me parece Sim. que ambas são figuras que Sim. ficavam ali nos bastidores. Sim, e, Bem- se bem que o José Bonifácio se pôs bem mais à Se frente colocou das muito ações mais, do que o Golbery. O Golbery realmente era o bruxo, né, tal. Mas eu falo do Golbery porque pelo menos naquele bando de generais golpistas de 64 tinha um que pelo menos sabia ler. E sabia ler muito. E tinha lido Dante, tinha lido Milton, tinha lido Homero, né? Então eu prefiro lidar com um golpista letrado. do Glauber que- Rocha admirava, né? Então, o esse eu Golbery. também tiro o chapéu muito. Olha aí, já tirou o chapéu, Ó, consegui, dois, ó. agora chega. Maria Quitéria. Ainda uma mulher que se veste de homem, transgênero e combate, tiro total pra Maria Quitéria. Adoro a Maria Quitéria. E é bem revelador, porque daí ela foi pro Rio de Janeiro receber a sua pensão, que o governo disse que ia pagar, não pagou, o governo não pagou a pensão que prometeu, e ela ainda foi humilhada pela imprensa, essa gente horrorosa da imprensa, se bem que não é hora de falar mal da imprensa. Na verdade, nós estamos a favor da imprensa e do STF, pelo menos até outubro. Meu Deus do céu. É. Agora, atenção. Dom Pedro I. Cara, eu estudei bastante sobre Dom Pedro, já tinha estudado antes, mas por causa dessa proximidade, que estamos Das aqui datas, nas vésperas, né? sim. Eu estudei muito Dom Pedro I. Cara, ele, assim, primeiro que ele era bipolar, né? Isso não há dúvida. Ele tinha altos e baixos, ele mudava de comportamento, assim e tal. Mas quando você realmente se entrega a ele, não tem como não gostar. Não tem, porque ele vinha Ele era de um uma... playboy? Ele era um playboy. Era, isso é Ele inegável. era um playboy. E era um cara com visão de Estado, né? E era um cara com visão de Estado. Tanto que depois ele virou o Dom Pedro IV. em Portugal. Lá em Portugal. Enfrentou o próprio irmão, enfrentou o Caim, né, tal. O problema é que ele teve a sorte de ser casado com uma mulher maravilhosa, a Imperatriz Leopoldina, antes Princesa Leopoldina, Dona Leopoldina.
austríaca, que tinha conhecido Goethe, que tinha tocado piano com Schubert, que tinha uma formação total, uma mulher de visão. Extraordinária. Ela aparece pouco na história do Brasil. E agora, graças Agora a Deus, tá sendo nesses recuperado. 200, todo mundo... Eu tenho umas coisas dizendo, a independência se escreve com artigo feminino, né? Porque essas celebrações servem para quê? Para você reescrever a história. Né? Então, por exemplo, o papel dos negros, a questão de que o Brasil proclama a sua independência e mantém a escravidão. É o único país que faz isso nas Américas. Coisa maluca, Né? né? Independência para poucos, né? Independência para poucos ou morte. Devia ser assim. Poderia ser, né? Esse cabelo aqui é um cuidado, enlatado e seloso. Isso é um bombinho, não é seloso. Isso aqui é para lavar panela. Eu, Manu, tenho orgulho de ser cacheada. Sou muito maravilhosa. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Ah, Ele já ainda bem. conseguiu muitos Os inimigos, né? Mas ainda dá tempo para vocês aí que estão esperando. Se você ele quiser falar um lá. novo inimigo, você manda uma Atenção. carta para cá e a gente vira Olha imediatamente. aqui, atenção, o Brasil, a gente sabe, não é para principiantes, Não é. né? No próximo bloco a gente vai tentar entender com o Peninha esse emaranhado, finalmente, do bicentenário da independência. Até loguinho. Não há nada novo sob o sol. Quanto mais se sabe, mais se pena. É o Essa de Queiroz, usando o Eclesiastes, tudo para provocar o meu convidado, o escritor Eduardo Bueno, o Peninha. O Peninha, quanto mais se sabe, mais se pena? Ou nós temos que celebrar esses 200 anos da independência? Quanto mais se sabe, mais se pena, e quanto mais se sabe, mais a gente descobre o quanto não sabe. Por quê? Porque o passado está sempre mudando. O passado é muito inconstante. O passado depende do olhar que o presente lança sobre ele. Sim. Por exemplo, chegam esses 200 anos e, felizmente, graças aos deuses e aos céus, a gente olha para trás e diz, vem cá, mas e como é que foi a participação do povo preto, dos negros na independência? Não foi nenhuma. Não foi nenhum no sentido institucional. Eles continuaram nessa posição. Ninguém celebrou nada. Nada, ali, né? ninguém celebrou nada. Qual foi a participação dos indígenas? Cara, continuaram. O Dom João lançou 2 guerras de extermínio a 2 nações indígenas. Aos Caiapó, Carajá, lá e os índios puris, que são os botocudos. Qual foi a participação das mulheres? Graças às deusas, agora cada vez se fala mais da Maria Quitéria, da Maria Filipa, da Joana Angélica, da Leopoldina e até da Marquesa de Santos. Sim. Né? Que antes, na história, era só a coadjuvante, namorada. a amante. Não era nem a amante. namorada, não a era nem amante. a namorada, A amante. É tão bizarro que às vezes a galera achava que a Domitila era a primeira dama e não a Dona Leopoldina. Até tudo bem, né? Os moldes da época. 200 anos de independência. Incrível, né? Parece que foi ontem. O Brasil está independente de quem? Pois é, cara. Não está independente de uma certa nuvem negra que paira, né? E não é só recente. Claro que atualmente há uma nuvem densamente escura, né, sobre ele, né? Mas já vem de antes. E o próprio processo da independência foi turbulento, foi dificultoso, teve meandros. Não tem tanto a ver assim com o 7 de setembro como a gente acha que tem. Muita gente contestou. Não tem a ver. Não, claro Mas a que gente não. ficou esperando o 7 de setembro chegar para comemorar esses 200 Então, essa anos. data foi fabricada, foi inventada, né? Claro, lógico. Foi no meio do nada, Era foi num marketing. descampado. Era marketing, marketing paulista. Marketing paulista. São Paulo disse, chega de uma história construída só na corte, só no Rio de Janeiro. Nós, paulistas, tivemos uma participação definitiva. Tanto é que no meio do nada, com significado nenhum, em 7 de setembro, à beira de um riacho, o príncipe, que estava com caganeira montado numa mula, gritou independência ou morte. Quando se estuda todo o processo, no dia 9 de janeiro de 1822, quando ele disse, diga ao povo que fico, ali já era um rompimento. Depois muita gente queria
que a verdadeira data da independência fosse 12 de outubro seguinte, que era aniversário dele, foi quando ele foi aclamado imperador, no Rio de Janeiro, por uma multidão, uma festa, uma celebração no Sambódromo, todo mundo dançando. Tá. E depois, no dia 1º de dezembro do mesmo ano, 1822, ele foi coroado imperador. Então, essas datas tinham um significado simbólico muito maior Mais forte do que do um que grito o no próprio meio do grito. nada. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O que te atraiu para contar a história do Brasil? Eu sempre fui apaixonado por digamos assim, por um certo viés dos Estados Unidos. Sim. Esse viés é o Henry David Thoreau, o Walt Whitman, o Herman Melville, e vai desembocar na geração Beat, você sabe a minha Movimento ligação, beatnik, Jack claro. Kerouac, Allen Ginsberg, blá, 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 William Burroughs, que chega no deus da minha vida, o Bob Dylan. Bob Dylan. Eu mergulhei na história do Bob Dylan e fui indo para trás e indo para trás. Aí um dia eu percebi que eu sabia muito sobre a história dos Estados Unidos, como eu ainda sei, e nada sobre a história do Brasil. Sempre fui um leitor, comecei a ler, e descobri que a história do Brasil, evidentemente, era um caldeirão turbulento, é um país turbulento, não é um país manso e pacífico, não é um país do povo cordial, até nem quer dizer isso o povo cordial, você sabe, né? É, o cordial coração não quer dizer é meio cordialidade, quente, quer né? dizer que em vez de... Passional. É, um país passional, isso que o Sérgio Buarque, o grande, o extraordinário Sérgio Buarque de Holanda quis dizer. E daí, eu digo, cara, aí tudo bem, eu sabia tudo isso, né? Só que era para consumo interno. Aí quando chegou os 500 anos do descobrimento do Brasil, se aproximando, eu apresentei um projeto lá para uma editora e disse, cara, eu vou escrever sobre a história do Brasil. O cara olhou para mim e disse, como assim, em inglês? E aí o que eu fiz para te responder? Eu juntei esse viés pop, essa visão beatnik, o new journalism, o texto de um jornalista esperto, né? Com a história do Brasil. Dei esse verniz pop e fiquei milionário. Pronto, ficou milionário, Fiquei rico. ficou lindo, ficou beatnik. Fiquei mais lindo que já sou. Ficou, claro. E te trouxe um presente que tu vai ter que abrir ao vivo. Eu sabia, olha aqui, esse cara nunca está a passeio. Nunca. Nunca. Quem mandou esse presente foi a minha mulher Paula, que tanto gosta de você. Delícia, Paula. Porque ela Paula, fez esse livro. Eu escrevi, mas ela fez. Ô, Paula, eu vou te Já falar entreguei. uma coisa. Você merece Eu tudo. Essa- Tudo que existe nesse planeta. Tem o projeto. Porque você aí, além de tudo, né, cuida desta criatura. É. Olha isso daqui, pessoal. Eduardo Bueno, o Dicionário da Independência. 200 anos em 200 verbetes, ilustrações de Paula Teitelbaum. Olha, ela que fez ilustração por ilustração. Mas que Ela editou. mulher extraordinária. Então. Olha a Marquesa de Santos, pessoal. Olha, 200 verbetes sobre a independência do Brasil. Qual que foi o mais divertido de escrever? o mais divertido, não me lembro do mais divertido, mas tu sabe que o mais chocante é um que chama chinês. Em 1812, Dom João trouxe imigrantes chineses para o Brasil plantarem chá no Jardim Botânico. Isso, e não deu certo. O Dom Miguel, irmão do Dom Pedro, ele é aqueles vilões de novela mal escrita. Sei. Você diz assim, não, ninguém pode ser tão mal assim. Ele era. Tanto é que a Carlota, mãe dele, adorava ele e desprezava o Dom Pedro. Inclusive, a filosofia de Botequim diz que o Dom Pedro buscava nas outras mulheres o amor que ele nunca teve da mãe. E por que ele nunca teve o amor da mãe? Porque ele, Dom Pedro, era filho da Carlota com o Dom João. Com o Dom João. E a Carlota e o Dom João se odiavam. A noite de núpcias deles, ela arrancou a orelha, tipo o Mike Tyson e o Evander Holyfield. Ela mordeu-lhe a orelha, não teve a primeira noite. Na segunda noite, ela jogou um candelabro nele. Na terceira noite, ele, enfim, compareceu. Isso tudo é fato? Isso tudo é fato. Isso tudo é tudo é fato história. histórico. Nós fato estamos falando histórico. aqui de Estamos falando fatos. de fatos históricos. E aí, ela transou pouquíssimo com ele, até porque ele era gay. Ele tinha o Dom João tinha um caso com o seu camareiro. O famoso Lobato. Me conta? Me conta o mais. Dom João gostava de homens. E ela era realmente muito feia. O Dom João preferia o camareiro dele, que era um homem lindo, o Meu Lobato. Deus. O Dom João nunca quis ser rei.
O rei ia ser o irmão dele, o Dom José, que morreu, sabe por quê? Porque a mãe dele, a Dona Maria, não quis vacinar ele, era uma negacionista, não quis vacinar ele contra a varíola, a vacina jansiana. Sim. E a Catarina Grande, lá da Rússia, vacinou todos os filhos, porque não era negacionista, porque acreditava na ciência. E entendeu? aí? E a Dona Maria, a louca, Sim, parece que de extrema direita, não vacinou, a evangélica, parece, não vacinou. E aí? Morreu o Dom José. E caiu o trono Dom nas costas João do Dom teve João, que virar o teve que rei. ser rei. Meu Ele Deus. nem queria ser rei. E aí eles trouxeram esses chineses em 1812 e botaram os chineses a plantar no Jardim Botânico. Não deu certo, mandaram os chineses para Macau, né? Porque eles eram de Macau, que era uma colônia uma portuguesa. colônia portuguesa. Exatamente. Daí eles vieram, não deu certo, o Dom João mandou eles embora em 1815. Só que uns 8 ou 10 não quiseram ir embora, ficaram morando ali na Fonte da Saudade e na Rua Maria Angélica. Sim. E o Dom Miguel, que era um playboy da Barra da Tijuca, saía lá e dizia, o que nós vamos fazer hoje? Vamos caçar chinês. E saíam a cavalo, com cachorro galgo, escopeta, igual o Mississippi Burning, caçando chinês. Volta aqui, seu negro desgraçado! É melhor a gente nunca mais pegar você falando com o FBI, hein? Você vai ser um cara morto, negro! Olha, eu vou te falar, quando você conversa com o Peninha, mesmo que você não acredite no que ele está falando, você vê que explica muito a história do Brasil. A história do Brasil sempre foi A história do violenta. Brasil sempre foi violenta, sangrenta, desigual, e e pior, é um país que apostou na desigualdade. É um país que quis ser desigual. É um país no qual as elites disseram, o bolo é nosso, no máximo as migalhas para vocês. Agora, todo povo tem o governo que merece e a história que merece. Porque, no fundo, a história não é construída pelos governantes, é construída pelo povo. Então, a omissão e o desconhecimento e a mediocridade do povo brasileiro explicam esse país E é por medíocre. isso que nós estamos aqui conversando. por isso a que nós gente estamos quer aqui conversando. entender, Exatamente. a gente quer entender essa história. Marco extraordinário, Sesc Centenário da Independência. Essa não rolou, né? 150, eu lembro. Essa foi grandiosa, cara. Mas- Não, foi sombria porque era o regime militar. Era. Mas assim, pelo menos, né? Não estou defendendo essa celebração, porque foi no auge do regime militar, com mais 5, com o Médici. Se bem que o Médici era gremista. E aí trouxeram o corpo do Dom Pedro, lembra? Mas teve mais Mas de 5. agora vão trazer o corpo, O coração, é. O que você acha? Eu acho um absurdo, porque foi o último desejo dele, né? O desejo dele foi que o corpo viesse para o Brasil, então se cumpriu um desejo de um moribundo Sim. no leito de morte e que o coração ficasse em Portugal. Ele que escolheu. Ele que decidiu assim. isso. E aí Ele era uma figura inteligente. ele né? era, sim, ele era iletrado, O Dom inculto. Pedro I, Sim, a ele- gente fala muito do aspecto dele, conquistador, etc. Sim. e tal, mas, obviamente, alguém que foi governante aqui, Claro. governante em Portugal, Claro, não. era um homem Não, de uma inteligência, Sim, ele era de uma sagacidade. atilado, sagaz, é que ele era iletrado e inculto, porque a dinastia de Bragança nunca deu bola para a cultura e para a leitura. Tanto é que a Leopoldina chega com uma caixa de livros, os caras perguntam, o que é isso? Ela diz livro. E serve para quê? Quase assim. Debochavam que ela lia. Debochavam que ela lia. Deixa eu pedir para você analisar uma Deixa eu pedir para figura... você calar a boca e se acalmar. Impossível pedir para você analisar uma figura mítica da história do Brasil, que é o Centrão. Quando surgiu o Centrão, hein? Então, foi na Nova República, foi com Sarney. O Centrão surgiu foi desde sempre. antes. O Centrão surgiu quase que desde sempre. Né? A independência do Brasil é uma articulação do Centrão. Tinha vários projetos de independência do Brasil e aí se diz assim, ai, que invejável, o Brasil fez a sua independência e mesmo assim manteve unido um país que é um continente. Qual foi a cola? Foi a manutenção da escravidão. O Centrão, a bancada ruralista do Senado, chegou para o Dom Pedro e disse, quer o nosso apoio, sem o qual você não vai conseguir nada? Quero. Então não toca nessa instituição sagrada que é a escravidão. Por isso, o Centrão existe desde sempre. Antes da chegada do Cabral, o Cabral desembarcou e disse, uns brancos ali. O pessoal disse, nós somos do Centrão. A gente ri
mas é muito antigo. Muito mesmo. antigo. Esse método. Esse né? método. E essa experiência trágica que a gente está passando e vai continuar passando, porque a polarização, aliás, lembrando, né, para gostar, já que chama provoca, né? Quem começou com nós e eles não foi o atual governo. Isso. O nós e eles, a polarização começou com o governo anterior, que pavimentou o caminho para a chegada ao poder desse atual. E aí agora, nos aproximamos das eleições, eu votaria até no Internacional de Porto Alegre contra a atual figura, me vestiria de vermelho. Aliás, estou quase vestido de vermelho. Se você fizer isso, realmente significa que... Sim, né? sim. E aí vai mudar, eu acho importante, inclusive, eu estou abrindo o meu voto, claramente, eu votaria em qualquer coisa contra o atual presidente, né, e só tem praticamente uma outra opção, não é? Vai mudar várias coisas, óbvio, e acho que para melhor, mas vai mudar total o país? Não vai, né? E a gente vai ter mais 4 anos muito difíceis. Por que não vai? Porque muita gente fala, não, tem que tirar o Bolsonaro. E o bolsonarismo? Pois é, o bolsonarismo, eu acho que foi importante a gente ver que tem 30 milhões de brasileiros retrógrados, reacionários, conservadores, ferrenhos e horrorosos, né? Antes estavam num esgoto, e aí a rede social lhes deu voz. Pelo menos a gente está vendo que eles têm voz, né? Voz, eles até têm que ter, entendeu? Sim, Eles não podem transformar essa voz deles em golpismo. Eu não tenho a culpa que sequestraram a bandeira. Mas sequestrar a bandeira, isso eu te garanto. Vamos falar sério, cara. De quem é essa bandeira? É a bandeira nacional. Chega de zoeira! Chega de zoeira! Devolvam já a nossa bandeira! Você não acha que foi um erro colocar ordem e progresso na bandeira do Brasil? Eu não tenho nada contra a ordem e o progresso. Mas é uma bandeira que já tem um céu, uma coisa linda. Você sabe a história da bandeira do Brasil? É o positivismo? É o positivismo, né? Assim, primeiro que o verde, né, e o amarelo são as cores da dinastia de Bragança e da Casa de Habsburgo, né? E o céu... Não são as matas e o ouro. Não são nem as matas nem o ouro, isso foi uma falácia republicana que não quis incorporar claramente a origem disso, né? O amarelo Habsburgo, o verde de Bragança, né? Que era um dragão verde, inclusive, da Casa de Bragança, e era o amarelo da Leopoldina, da Casa de Habsburgo, né? E aí eles criam essa nova bandeira e querem pôr o lema positivista, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Aí não coube o amor, né? Mas logo o amor... Logo o amor eles tiraram, é bem revelador, né? E aí o Hans Donner, aquele, que aliás até alemão, recriou a bandeira com amor, ordem e progresso, mas não colou. Que história é essa desse país? A gente quase... acredita em tudo que o Peninha fala. Não, e o pior é que quase... com ressalvas. Não, e o pior é que quase tudo é verdade. Não, é tudo verdade. É que o jeito que eu conto... parece que não é. Exatamente, mas, histriônico mas e tal, eu posso mas atestar, é quase tudo verdade, o que é mais assustador. Mais assustador. Agora, eu deixei para a última parte da nossa conversa com o escritor Eduardo Bueno Peninha... Que sou eu. Os temas mais difíceis. Espinhosos. Eu vou falar agora a história sobre do Brasil. Você vai falar a história do Brasil de esquerda, é de direita ou de centro? A história do Brasil é fichinha perto das loucuras que você faz por suas 3 obsessões. Nós vamos falar de Bob Dylan, movimento beatnik e do Grêmio. Num grande momento do Até Grêmio. loguinho. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. De quem é? De quem é? Cala. Dele. Lupicínio. Lupicínio, esse fez os melhores hinos do futebol. Eu comecei com o hino da Independência e tinha que abrir o último bloco com o hino do da imortal vida, tricolor. Da vida do meu Da minha vida mesmo. Peninha,
Qual a importância do Grêmio na sua vida? Me diga. Lapidar. Me diga. Lapidar, no caso, agora que virou uma lápide mesmo, né? Não, imortal não tá lá. Não, cara, assim, eu... É de verdade essa paixão? Não. A paixão é de verdade. É de verdade. Mas o jeito que ela se manifesta na TV, na coisa, blá, 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 tem um lado de deboche e pegação no pé. Tem. Obviamente. Tem um né? lado exagerado. Tem Porque você não parece uma pessoa exagerada. Não, né? Pois é, eu também me surpreendo. Mas é de verdade essa Não, paixão. é claro, não. É óbvio que eu sou fanático. É óbvio que eu quero que o outro time lá, aquele cujo nome não será dito, perca sempre. Não, já disse o nome dizendo Você que votaria. disse até que Não, mas tu vê votaria que votaria. nesse filme. Votaria. Digo e repito, votaria. Votaria contra em quem? esse cara. Naquele outro time lá de Porto Alegre, da cor vermelha. Porque, cara, né, a gente tem que se livrar desse cara, né? E aí, eu sou gremista desde criança, né? A família da minha mãe era toda gremista. E eu, cara, me envolvi com aquelas cores, azul, preto e branco, e tarará. E aí tem uma torcida maravilhosa. Sabe, teve uma pesquisa agora, você que está em casa, falando sério. Há 10 anos atrás teve uma pesquisa, qual era a torcida mais fanática do Brasil? A do Grêmio ganhou. E agora, há um mês, teve uma pesquisa, qual é a torcida mais fiel do Brasil? E não é a tal fiel, é a do Grêmio. Falando sério, não é brincadeira, vai lá, entra na internet. Então, deixa e eu o te Grêmio dar tem a maior torcida fora Rio-São Paulo, porque é uma questão demográfica, né? Tá. Então, é uma torcida fanática, fiel, violenta e agressiva, que é o mais importante. É os guri, papai! Então, comente um outro dado. O Grêmio foi fundado em 1903. Sim. Só começou a aceitar negros em 1952. Claro, boa pergunta. Boa Foi pergunta um por clube essa falácia. racista durante Não, 49 então, foi anos? maravilhosa pergunta. Ou você vai passar um pano? Não, vou passar o pano porque é o seguinte. Primeiro, era um clube do Rio Grande do Sul. Já é diferente. É um lugar com menos negros e parará. Mas com uma comunidade negra importante. Não, importantíssima, importantíssima. Só que é o seguinte, o Grêmio era amador. O Grêmio o Grêmio foi um dos últimos assim. O Grêmio se profissionalizou Ele vai passar em 1947. pano pro racismo no não, Grêmio. Não. Eu não passo pano pro racismo no Cuidado. Brasil inteiro. A questão do Grêmio é que é uma narrativa feita para aquele outro lado lá, vermelho, horroroso, muito mais racista que o Grêmio, que foi contra a criação da Liga da Canela Preta. Por que o maior negro do Rio Grande do Sul, Lupicínio, era gremista? Vai ver, porque o pai dele foi proibido de jogar e criar a Liga da Canela Preta. Então o Grêmio tem uma estrela dourada na sua bandeira que representa o Everaldo. O Grêmio tem o Tarcísio Flecha Negra. O Grêmio tem o Juarez, o Tanque Negro. Tá o certo. Grêmio criou a primeira torcida gay do Brasil, a Coligay. O Grêmio tem um monte de judeu. Eu já entendi. Você é fanático mesmo pelo Grêmio. Não tem jeito. Houve momentos de racismo Depois no dessa Grêmio. defesa, eu não tenho dúvida. Que tipo de criança que você foi em Porto Alegre? Eu fui criança em São Paulo, cara. Você foi criança em São Paulo? Mesmo Por assim isso que não eu deu sou- certo? Não. Eu nasci, não vou dizer quando, daí com 5 anos eu vim para São Paulo e morei aqui dos 5 aos 11. E estudei no colégio que eu morava em Higienópolis, onde só tinha gente diferenciada. Claro. Eu morava num prédio que morava o Luiz Schwartz, dono da Companhia das Letras, eu tinha 6 anos, ele tinha 8. A família Zafir, a Beth Zafir, mãe do Luciano Zafir. Cara. Um tal Nelson Asher, lembra? Sim, que agora claro. foi o primeiro cancelado. Lógico. Né? O Nelson Asher foi cancelado, embora brilhante. Eu morava nesse prédio, daria um livro esse prédio. Ali, atenção você que morou nesse prédio, ainda farei um livro. E aí, que ameaça, hein? Mas você foi uma criança que viveu... Neurótica e problemática. É? Sim. E fora de lugar, assim? Sim, totalmente fora de lugar. Como Não. que era isso? Primeiro porque eu era gaúcho, mas não era, e daí era paulista, mas não era. Aí eu era... o mundo dos livros era muito mais verdadeiro que o mundo real. Só que eu era o mesmo tipo de criança, aquela que está neurótica no computador, só que era livro. Então, na verdade, tinha um lado meio problemático. Não é problema, porque todo mundo gosta de uma Você criança que vivia lê. naquele Na universo. bolha. Só me interessava o mundo da fabulação, Sei. o mundo da criação. Porque eu não gostava do mundo real, não gostava muito da minha família, não gostava muito de São Paulo, não gostava muito do meu colégio, não gostava muito dos meus colegas, não gostava muito de nada.
Só gostava do Grêmio, mas o Grêmio estava em Porto Alegre, eu estava em São Paulo. Aí né? E mergulhou não no conhecia o Bob Dylan. E aí, quando que você é resgatado para Porto Pelo Alegre? Bob Dylan. Não, daí eu voltei para Porto Alegre em 1968. E aí, no primeiro semana que eu estava, eu fui num Grenal e o Grêmio ganhou o Grenal de 4-0 e foi hepta campeão. Daí, essa paixão que era metafórica virou concreta. Carnal. E aí, no dia 8 de março de 1975, eu botei uma agulha num LP. O Bob Dylan soou como um profeta com a garganta repleta de trovões. Qual era o disco? O disco Before the Flood, um profeta do Antigo Testamento, apocalíptico, dizendo, ah! E aí eu ouvi aquilo e disse, nunca mais ninguém vai mandar em mim. How does it feel? Be on your own, with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Eu me apaixono pelo Bob Dylan e começo a tentar ver qual é o processo de construção do Bob Dylan. O primeiro passo, na verdade, além da música, é a literatura beat, que é a literatura revoltosa dos anos 50, né? 48, 49, 50, 51, que é o ano no qual Jack Kerouac escreve On the Road, Pé na Estrada ou Na Estrada, que o nosso amigo Walter Salles fez o filme, né? Um brasileiro, primeiro cara que conseguiu fazer, e o Allen Ginsberg escreve How, Uivo, né? E o William Burroughs escreve Naked Lunch, o Almoço Nu. Né? É um marco na literatura mundial e americana de contestação, de protesto, de contracultura, de assim, não consentimos, não fazemos parte dessa sociedade estabelecida. Aí, o Bob Dylan tinha fugido de casa por causa desse livro. Eu fui ler o livro, li o livro, descobri que o livro nunca tinha saído em português. Fiquei anos indo de editora em editora, batendo na porta. Quero traduzir. Quero traduzir. E ninguém queria dizer, isso aí é livro de maconheiro não lê. Eu dizia, mas eu até conheço um que lê. E aí aceitaram, né? Finalmente, o Luiz Schwartz aceitou na Brasiliense, antes da Companhia das Letras, justamente porque me conhecia desde criança, também. Lá do prédio de Genópolis. Lá do prédio de Genópolis. E aí o livro saiu no dia 4 de fevereiro de 1984 e explodiu. Explodiu. Because the only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like Roman candles across the night. E você foi morar no mato. Fui morar no mato. Virou vegetariano. Exatamente. Você estava buscando o quê? Iluminação ou você estava atrás de umas meninas? Não, eu estava buscando ficar longe de você, de gente comum, de entrevistador. Era um mergulho mesmo? Não, era porque é o seguinte, uma das grandes bases da minha vida também é o Thoreau, Henry David Thoreau, que é o cara que abandonou a civilização, foi morar no mato, em Walden, no lago de Walden, escreveu o Tratado da Desobediência Civil e escreveu Walden ou A Vida nos Bosques. E eu fui tentar viver que nem o Thoreau. O problema é que eu não sabia nem riscar um fósforo, entendeu? Tinha dificuldade de amarrar sapato. E ainda, para quem está te vendo, é um gaúcho vegetariano, Exato. que é quase um, né? E então, que é uma maravilha, não é? Um gaúcho vegetariano. É quase como um militar pacifista. Né? E como que você convive esse beatnik que existe em você? Esse beatnik que está bem vivo. Totalmente vivo, Bem né? vivo, bem vivo, sempre contestando o poder estabelecido, seja ele qual for, né? É que esse atual é muito vil, muito rasteiro, muito baixo, esse é muito fácil. Mas não pense que eu não fui também um contestador dos anteriores, crítico. Especialmente do imediatamente anterior. Sim. Né? Por quê? Porque o PT sempre teve um lado... Aqui nessa cadeira estava sentada a grande Luísa Orondina, que falou sobre isso com muito mais propriedade que eu. Não é a hora de falar mal do PT, na minha opinião. Sim. A hora vai ser o dia 3 de outubro. É de ter uma postura crítica, né? Exatamente. Não em relação apenas ao PT. Não, claro. Mas a história. A história como um todo. E a própria esquerda, né? A esquerda, que qualquer pessoa mais esclarecida e letrada tem
um viés esquerdista, no mínimo, né, por causa da questão da justiça social, da transformação da sociedade. Mas quando você vê como isso se pôs na prática, o próprio caso de Cuba, vai para Cuba, né, a própria União Soviética, é desastroso, né? E pessoas que prezam a liberdade e a liberdade criativa, quando falam em Cuba, por exemplo, se lembram do Pedro Juan Gutierrez, do Reinaldo Arenas, de todos os escritores presos e mortos lá. Quando fala da União Soviética, se lembra do Vladimir Mayakovsky, do Sergei Yesenin e todos os Gulag, grandes, né? E do Gulag, né? Agora, deixa eu dar um pouco de voz para eles, porque senão é só você que fala aqui. Mas não era esse o objetivo? É o objetivo, mas eles vão te fazer pergunta. Atenção. Guizones, Eduardo, vivemos num momento decisivo da política brasileira. Por que você declarou voto em Lula no primeiro turno se temos outras opções? Qual? O menos pior não seria opção para o segundo turno? Eu preciso esclarecer que o nome dele no Twitter é Guizones com Ciro Gomes. Cara, seria legal se o Ciro fosse realmente uma... Primeiro que é o seguinte, cara, o Ciro é tão desequilibrado quanto o Eduardo Bueno. Eu jamais votaria num Eduardo Bueno, que é um desequilibrado. E o irmão dele dirige trator muito mal. Então, esses dois aí se retroalimentam da polarização, conseguiram o objetivo deles, né? Polarizaram, racharam, restou uma opção. É aí que nós estamos. Nagila Razuki, o que você acha da polêmica sobre a destruição de estátuas e mudança de nomes de ruas dos heróis nacionais que tinham caráter duvidoso? Eu acho mudar nome de rua bem legal. Bem legal. Tanto é que mudou em Niterói, botaram Paulo Gustavo, né, no lugar daquele Moreira César, que era um canalha. É um cara que fuzilou sumariamente várias pessoas na ilha de Inhatomirim e ainda botou o nome Florianópolis de castigo. E o pessoal de Florianópolis, que eu chamei de bunda mole e chamo de novo, mantém esse nome, que é um castigo. Você está falando que o pessoal de Florianópolis tinha que fazer... Tinha que mudar o nome da cidade deles. Tinha que mudar o nome da cidade deles, que foi um castigo imposto a eles. O Florianópolis? Florianópolis. Explica. Era a revolta, a Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul, que invadiu Florianópolis, e a revolta da Armada que se encontraram ali contra o governo do Floriano Peixoto. O Moreira César, que era um criminoso, um assassino e um sanguinário, foi mandado lá, sufocou a revolta, levou os revoltosos para uma ilha que ainda existe em Atomirim, fuzilou 80 pessoas sumariamente, gente digna, decente, libertária, e de castigo mudou o nome da cidade do Desterro, que não é um nome muito bom, mas era o nome, para Florianópolis, como castigo. E vocês engolem esse nome? Bando de bunda mole. É isso, bunda mole, é a palavra. Um beijinho para Florianópolis. Sim. Agora tem uma pergunta para talvez... Eu acho que é uma pergunta... Mas tinha uma outra coisa, era o Florianópolis... Por que você não sei o que é a primeira coisa? As estátuas. As estátuas. Queimar uma estátua é muito mais simbólico no pior sentido, porque não tem uma reflexão efetiva sobre aquilo. Fora que a estátua do Borba Gato era propositalmente kit, do Júlio Guerra, era para debochar do mármore, do bronze, era de ladrilho. E o pequeno Eduardo Bueno adorava essa estátua quando era uma tenra criança em São Paulo. Então vai queimar a estátua dos outros, não a minha. Eu não implico também com ela, não. Eu acho kit também. Sim. Kit como um bolo de noiva é kit. Chamava de monstrumento. Monstrumento. Claudenei Amorim, você está pleno nas suas faculdades mentais, espirituais e alucinógenas? Sim. Tá. Totalmente. Pleno. Espiritualmente, eu poderia estar meditando mais e fazendo mais yoga do que já fiz. Não tenho tido tempo para meditar. Eu já percebi. E nem para respirar tanto quanto eu gostaria. E, infelizmente, tenho rezado menos e cantado menos mantra que eu gostaria e deveria. Mas é que o país está polarizado. Não fui eu que comecei a polarização, não sou eu que vou terminar com ela. E aí... Mas você não precisava gritar com o pessoal de Florianópolis, como você fez agora há pouco. Cara... Não precisava. Não? Não precisava. Mas tudo bem. Mas era um grito do bem. Por uma causa nobre. Flora, Belém, Lísia, suas 3 filhas. Sim. Quem são essas mulheres? A Flora e a Belém, graças a Deus, não têm redes sociais, odeiam redes sociais e me proíbem
de falar sobre elas Publicamente. Não Mas elas gosto. moram no mato, afastados de tudo e de todos, e criam 3 pequenos hips. É mesmo? São Exato. beatniks? São, e não Como o comem papai. carne. A Lísia também não come carne, mas a Lísia mora no Rio de Janeiro, trabalha no canal Buenas Ideias, é modelo. E Agora, ela, precisa ter muito paciência, né? para ser filha Eu do... estou falando dela, Paula. Quem é essa mulher que te atura? Cara, a Paula é uma poeta de mão cheia, né? Grande poeta. Agora se revelou ilustradora. Você viu as ilustrações dela Lindas. no livro. Ela é editora, ela criou uma editora infantil chamada... Eu digo para ela, e ela própria diz, porque antes ela fazia poesia erótica. Sim. Eu diria que até picantemente erótica. E agora ela só faz literatura infantil. Então ela é que nem a Xuxa. Ela saiu da pornografia para o infantil. Né? Foi uma transição imediata, assim. Ela renega o seu padrão. Não, ela não renega, mas ela só faz literatura infantil e criou, junto com a Fernanda Scherer, que é minha agente, que cuida da minha vida agora. Você teve que negociar com a minha gente. E a minha vai vinda para aqui. o céu, é bom eu dizer mais a isso. Paula, mas a Fernanda Como que também. elas te aguentam? Não sei. Elas usam... Elas devem usar aquele negócio do avião, tampão de natação. Você é um bom mentiroso. Só. Profissional, né? Profissional. E E o melhor, acredito nas minhas Acredita, mentiras. a gente E dou percebe. provas que elas existem. é muito É bom, verdade. cara. É. E para mim, isso significa ser um contador de histórias. Exato. Né? Você é um contador de histórias. E tem outra com relação à minha memória. Todo mundo acha que eu tenho uma memória espetacular. A minha memória é tão boa que eu me lembro de tudo, especialmente do que não aconteceu. E que ninguém vai ter paciência para procurar se é Exatamente. verdade. Eduardo Rômulo. Então, Rômulo é sobrenome. O que é a vida? Eduardo Rômulo. A vida é um conto cheio de som e fúria contado por um idiota e não significa nada. Não, isso daí, desculpa. Não é minha essa é um frase? cara que escreveu mais do que você. É bem melhor, É o né? Shakespeare. É. Eu quero saber. Não, cara, a Eduardo vida é um Bueno. sonho delicioso e mesmo nas suas turbulências, mesmo nos seus eventuais pesadelos, mesmo nos seus baixos, na verdade, flutua cosmicamente, está ligado a uma grande teia cósmica de transcendência e libertação. Vai abrir a igreja? O penismo. Foi a melhor entrevista. Entrevistar Eduardo Foi a melhor Bueno. entrevista, não foi? De todas? Não, vocês preferem o MV Bill. Bando de bunda mole, seus racistas. Só porque eu sou branco, né? Só porque eu sou branco. Daqui a 200 anos, como será que vai ser, hein? Cara, eu vou ser lembrado como o principal... 2222. A principal voz dos 200 anos da independência do Brasil, claro que foi a minha.